Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Nós estamos no capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Nós vamos falar hoje sobre a parábola da figueira que secou. Ok? Alguém já ouviu falar nessa parábola? Já, né? Então vamos lá. Parábola da figueira seca. Quando saíram de Betânia, ele teve fome, e vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro lembrou-se das palavras de Jesus e lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoaste tornou-se seca. Jesus, tomando da palavra, lhe disse: Tende fé em Deus. Eu vou digo em verdade, que todo aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele verá com efeito acontecer. São Marcos capítulo 11, versículo 12, 13, 14 e de 20 a 23. Meus irmãos, esta parábola, ela tem alguns aspectos curiosos para nós. E a gente vai tentar aqui hoje falar sobre eles. A primeira curiosidade aqui é por que Jesus procura figo se não era época. Alguém já se perguntou isso? Ele chega até a figueira, mas não é época de figo, mas ele vai procurar figo, certo? Segunda questão: por que havia flores na figueira se não era época? Porque quando já tem essas flores, já indica que tem figo. Terceira: por que Jesus amaldiçoou a figueira? Por que ele amaldiçoou? Não era tempo? Se não era tempo, ela não deveria ter figo, mas Jesus amaldiçoou ela. E a quarta: qual o contexto espiritual e qual a fome de Cristo? Que seria a fome de Cristo. Então vamos lá começar aqui, vamos começar do começo, né? Como diria o sábio. Por que Jesus procurou figo se não era época? Alguém sabe dizer? Por que Jesus procurou figo se não era época de figo? Alguém sabe por que ele procurou? Não? Mas Jesus não pode tudo? E aí, alguém sabe me dizer por que ele procurou figo? Não, né? Então vamos continuar. Por que havia flores se a figueira, se não era época? Bom, acontece o seguinte. Isso aconteceu aproximadamente em abril. E o figo, ele dá no final de maio. Só que esta figueira era o que se chama de temporão, ou seja, ela dá figo antes da época. Por isso que ela tinha flores, mas ela não tinha figo. Então, ela tinha flores, era temporão e era para ter figo. E aí Jesus amaldiçoa ela, porque se ela tinha flores, ela deveria ter o figo. Vamos lá. E o contexto espiritual, a gente vai falar ao longo aqui. Mas o que vocês acham? Quando Jesus sai pelo caminho, da onde ele saiu, que ele estava reunido com os discípulos, quando ele passa pela essa figueira, era mais ou menos, eles tinham percorrido mais ou menos 3 quilômetros, tá, gente? Com certeza, quando se sai para fazer uma caminhada de um local para o outro, as pessoas fazem uma refeição bem grande antes. Porque ninguém vai sair, na época que não tinha transporte, vai sair a pé sem se alimentar. Então, a fome que Jesus vai até aquela figueira, não é esta fome que nós sentimos como precisamos nos alimentar. Era uma fome espiritual.
E essas folhas aí, essa figueira, ela representava o povo hebreu. Esta figueira representava o povo hebreu. E essas folhas que ela tinha, já era um conhecimento todo que o povo hebreu tinha. E eles deveriam dar fruto, que seria dar continuidade o testemunho do reino de Deus na terra. Pois já vinha há anos, aproximadamente centenas de missionários já vinham trazendo a mensagem de Deus para aquele povo hebreu. Então, se vocês procurarem na Bíblia, uma árvore, ela tem o significado de representar a coletividade e representar as pessoas, as nações. E o fruto seria o testemunho daquilo que eles já professavam a fé em um Deus único, eles já vinham recebendo as mensagens dos profetas, dos missionários. Então, Jesus faz isso aí, só que eu tenho que contar a sequência para vocês entenderem. E a sequência é o seguinte: Jesus sai dali, ele passa pela figueira, amaldiçoa a figueira, vai para o templo de Jerusalém, chega lá, ele faz uma coisa que também chama a atenção. Ele entra nesse templo e ele faz um ritual do povo. E essa maldição que ele faz é para dar cumprimento a uma profecia de... Daqui a pouco eu lembro o nome e falo. Era um profeta que fez há cerca de centenas de anos antes. E aí você me perguntou, mas esse profeta, ele profetizou que Jesus passaria ali, porque é o seguinte, Jesus, ele tinha, muito antes, comunicação, ele inspirava todos os profetas do Antigo Testamento. Emmanuel fala sobre isso, quando pergunta sobre por que as profecias se cumpriam, porque aí Emmanuel responde, é porque esses profetas do Antigo Testamento, eles tinham uma profunda ligação, uma profunda inspiração em Jesus. Então ele vê a figueira e ele fala, pronto, agora eu vou dar cumprimento à profecia que foi feita lá atrás. Ok? Está dando para entender isso? E aí ele segue adiante, entra no templo e lá ele faz um ritual dentro do templo. Só que quando as pessoas que estavam ali, que tinham conhecimento, viram ele amaldiçoar a figueira, viram ele entrar no templo, viram ele fazer aquilo tudo, as pessoas despertaram. Falaram, opa, o que Jesus está fazendo aí é o que os profetas antigos também faziam. Ele estava profetizando algo, ele estava dizendo algo através de encenação. Revelações eram feitas, faladas, mas elas poderiam ser feitas também através de encenações. Mais à frente, no Novo Testamento, acontece um fato. Um profeta olha, se aproxima de Paulo de Tarso, tira o cinto, amarra as mãos, amarra os pés, se joga, rola no chão, vai para um lado, vai para o outro, levanta, olha para Paulo de Tarso, tira o cinto, coloca e sai. Paulo de Tarso, como era doutor da lei, entendeu, falou, eu vou ser preso. E ele foi preso. Então Jesus também fez essa encenação que era feita pelos profetas no Antigo Testamento, para dizer para aquele povo que eles estavam fazendo um julgamento sobre as atitudes deles, que eles tinham se corrompido, eles tinham deixado de lado as mensagens, aquilo que lhe foi trazido através de anos e anos, porque já tinham se passado 1000 anos. As revelações para Cristo, se não me falha a memória, da vida de Cristo, elas já vinham acontecendo há cerca de quase 700 anos. É por isso que hoje a gente vê a transição, a gente fica meio ansioso, mas essa transição não é de uma hora para outra. Ela demora. E foi assim que aconteceu. Então Jesus fez uma encenação e ele verdadeiramente secou aquela figueira, né? Se fosse nos tempos de hoje, os ambientalistas, o pessoal das ONGs ia querer
compreender Jesus, né? Mas ele secou realmente aquela figueira. E aquela figueira, ela era temporão. Ela dava figos fora de época. Está dando para compreender isso, gente? Hein, pessoal? Está dando para compreender? Faça mais alto sua pergunta, para todos ouvirem. Não. Pronto, vai. Há muito tempo atrás. Então fale, vai. Há muito tempo atrás você tinha profecia sobre Jesus. Já. O que ele iria fazer? Sim, sim. Há muito tempo. E Coisa de 600 anos? já se falava, e há cerca de 100 anos ficou mais latente algumas coisas. Mas os profetas já vinham. Olha, teve uma revelação que um profeta fez, é porque eu não vou ficar procurando nomes aqui, senão a gente vai perder tempo. Está tudo anotado aqui. Depois, se alguém quiser, eu manchete. Teve um profeta que ele andou nu pela cidade. Ele andou nu pela cidade. Tirou a roupa toda. Deus, entre aspas, tá? Porque ninguém fala com Deus, tá? Deus inspira os corações, ok? Então teve um profeta que foi inspirado e foi feita uma revelação a ele que ele teria que andar nu pela cidade, até sem as sandálias. Quando ele fez aquilo tudo, andou lá e saiu, as pessoas falaram, ele está maluco. Aí quando foram perguntar o que era, ele disse, não, é porque vocês estão pensando em fazer uma guerra, e se vocês fizerem essa guerra que vocês estão pensando, vocês além de perder, os guerreiros vão ser humilhados, porque eles vão mandar os guerreiros andar nu pela cidade. Então a gente não vai fazer essa guerra. Então, tinha esse tipo de revelação. Ok? Está dando para entender isso? Vocês estão com cara que estão entendendo, mas não estão entendendo. Vamos mais adiante. Isso é só... Vamos adiante que vai dar certo. A figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão as aparências do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez. Suas palavras têm o verniz da superfície, agradam aos ouvidos, mas quando percustadas, quando investigadas, quando examinadas, nelas não se encontra nada de substancial para o coração. Depois de tê-las ouvido, pergunta-se qual proveito disso se tirou. Tem um rapaz aí agora, que ele até é candidato a prefeito, na maior cidade do Brasil, inclusive para você assistir as palestras dele, é muito caro. Ele faz coisa maravilhosa, as palestras dele. Mas ele teve um dia desse que ele pegou uma senhora cadeirante e disse que ia fazer essa senhora andar. Aí você me pergunta, ele conseguiu fazer a senhora andar? Não, vocês estão respondendo, porque vocês me perguntam. Ele conseguiu fazer a senhora andar? Não, ele não conseguiu fazer a senhora andar. Ele não conseguiu. Então, a gente tem que ter cuidado com esses discursos, a gente tem que ter cuidado com essas palavras, isso para todos, tá? Porque vamos pensar na seguinte situação. Fale mais alto, para todos. É o povo. Então vamos pensar na seguinte situação. Os discursos, ele tem que haver um propósito. E o propósito de qualquer pregação, palestra, o que seja feito, ele tem que trazer uma mensagem que ela esteja sustentada numa base de verdade. E a única base de verdade que pode trazer consolo, conforto para o coração, ela tem que passar por Jesus Cristo, que é o nosso guia e modelo. Vocês percebam que em alguns discursos não se fala nem o nome de Jesus. Aquele que está ali, ele diz assim, estou falando com Deus. Ele pula Jesus. Ele diz que está falando com Deus. Por quê? Alguém sabe por que ele faz isso? Hein, pessoal? Alguém sabe me dizer? Por quê? Pessoal do fundão aí. Por que eles pulam Jesus? Por que eles falam que estão falando diretamente com Deus? Alguém sabe me dizer? Fale mais alto. Em geral, eles querem colocar
sobre as pessoas uma impressão muito forte da sua autoridade, do seu poder. Então, eles falam direto com Deus, e você não vai questionar. Ele está falando com Deus. Tem um que ele faz aí, que eu não vou dizer o nome dele, ele fica assim, o que, papai? O que, papai? Ele ainda faz assim, papai, ó, papai. Quer dizer, quando alguém chama de papai é porque é o preferido, né? Porque o filho, quando o pai, ele não é muito chegado no pai, ele fala pai. Agora, quando fala papai, é porque tem um chamego ali. Então, eles já falam isso assim. E por que ele cura Jesus? Porque Jesus, nós sabemos qual foi, como Jesus se comportou aqui. A gente não sabe como é que Deus... Alguém sabe? A gente não sabe. A gente sente, tem as leis, tem tudo, Deus, mas a gente não viu uma pessoa física, né, que a gente pudesse. E se ele bota Jesus, ele já começa se quebrando pela questão da... É o quê? Qual é a principal coisa de Jesus? A humildade. Ele está lá cheio de ouro. Aí você já olha para ele, então ele fala papai. Como se imaginasse assim, né? De Deus é o Deus, criador de tudo, está lá no começo está lá em cima, e Jesus está aqui, sofrendo, passando por tudo que passou. Ele não vai querer, e é Jesus que sofreu, entre aspas, Muito bem. e passou por tudo que passou, ele quer ir logo no momento de glória. Então, esses são os discursos falsos. Esse é um discurso falso, esse é o verniz. O verniz é o quê? Não é aquilo que a gente passa na superfície? Não tem aquela pessoa, não sei se vocês usam esse termo, né? Esse termo antigo. Ah, fulano tem a cara envernizada. Né? Geralmente aquele cara que te pediu um dinheiro emprestado, aí você foi, não quis emprestar. Certo? Porque você acha que aquele cidadão ali não cumpre com a sua situação. Então, você diz que ele tem um verniz. Só que, cara de peroba, só que, o que ocorre? Ocorre que quando você faz um julgamento de uma pessoa, você também está se colocando para ser julgado. Então, se você julga que o outro é cara de verniz, você também tem que abrir a possibilidade de que o outro também diga que você é cara de verniz. Porque justamente a questão desta árvore de florescer, de dar o fruto, é justamente você se preocupar e você ser o fruto. Você sendo o fruto. Aqueles que estavam ali e que Jesus põe em julgamento, eles julgavam as pessoas. Eles diziam, aquele ali é cara de verniz, aquele ali não presta, aquele ali é sábio. Mas ele não via os seus próprios defeitos. Porque, vamos lá, Jesus fez o julgamento, mas Jesus tinha defeitos? Não. Aqueles que ali estavam julgando as pessoas, eles tinham uma série de defeitos. Eles não estavam dando cumprimento à palavra. Então, a gente tem que ter cuidado que quando a gente diz que o outro é de uma certa forma, a gente tem que saber que também a régua para medir alguém tem que ser a mesma régua que mede a nós mesmos. Muitas das vezes a gente se precipita porque a gente faz julgamentos das outras pessoas. Só que você não sabe o que aquele indivíduo está passando naquele momento. E aí você julga ele. E não é porque uma pessoa falhou no momento que ela sempre vai falhar. Porque senão, se a gente partir desse princípio, vamos dizer assim, cara de verniz é os políticos. Pronto, a figueira seca. As figueiras secas passaram 4 anos aí, seca. Agora já está tudo florida. Chegando a época de eleição, eles querem que a gente vote neles, então já está tudo florido novamente. Mas não tem fruto não, tem só folhagem. Então, se a gente se preocupar em julgar
só quem poderia julgar é aquele que não tivesse defeito para julgar o outro, para dizer que o outro é assim, que o outro é sábio, que é cara de beliche, que é isso, que é aquilo. A gente não pode fazer isso. E é justamente por isso que Jesus vai lá no templo, purifica o templo, seca a figueira, porque tem todo um contexto ali. Mas outra coisa, as pessoas às vezes se enganam, que elas consideram que como Jesus veio trazer a lei do amor, elas acham que a lei do amor não é dizer aquilo que está certo, o que está errado, ou fazer um julgamento. E esse julgamento que estava sendo feito era sobre as questões espirituais. Está dando para entender? Ele não estava julgando personalidades. Ele não estava julgando a individualidade. Ele estava julgando o contexto todo que estava sendo praticado ali. Daquele povo que ali estava. Muito bem. Só mais um pouquinho, tá, gente? Falei aqui. É ainda um emblema de todas as pessoas que têm os meios de serem úteis e não o são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé, é a fé fecunda, é a fé que comove as fibras do coração. Numa palavra, a fé que transporta montanhas. Vocês observem que a montanha, né, tem outro contexto aqui também. Aquelas pessoas, elas caminhavam, elas andavam a pé, e as distâncias eram longas. Então, quando se tinha uma montanha, a caminhada, ou você subia a montanha, ou você tinha que contornar. Então, era um obstáculo muito grande uma montanha. Então, por isso que Jesus fala muito na montanha, porque era uma coisa comum daquela época. Está dando para entender isso, gente? Por isso que ele se refere muito à questão da montanha. E tem uma questão aqui que é bem interessante. Só um segundo. Sim, Jesus cumpre a profecia de Miqueias, olha que estava anotado aqui, de centenas de anos antes. Figos temporão. Que Miqueias fala, que quando ele fala na terceira pessoa, que quando procurou figo temporão, não tinha para comer. Vocês estão entendendo isso? Ele falou lá no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento. E Jesus dá o cumprimento ali para poder fazer o julgamento. Porque todo esse contexto aí já fala sobre a atitude do povo, que deveria ser o povo, vou voltar a falar, que daria cumprimento ao reino de Deus na terra. Certo? Um reino de justiça, de igualdade, de liberdade. Esse é o reino de Deus. Não é um reino que a gente fica parado, igual as pessoas têm ideia de um paraíso, né? Não, mas com igualdade, com liberdade, com trabalho, certo? Né? O que está na Constituição que deveria acontecer e não acontece. Está dando para compreender isso, gente? Então, as questões da figueira seca, ela realmente, Jesus secou. Porque tem algumas pessoas que dizem assim, não, ele era o espírito de amor, ele não secou a figueira, era no sentido figurado. Não foi no sentido figurado, não. Ele secou verdadeiramente aquela figueira para fazer o cumprimento desta profecia. Mas esta profecia era um julgamento feito, que visa mostrar as questões espirituais. Porque as ações individuais, elas têm um impacto grande na vida de todos. Mas as ações coletivas, elas são muito mais desastrosas. Está dando para compreender isso? Está dando para compreender? As ações individuais, elas têm um impacto grande, mas as ações coletivas. E ali, o que acontecia? Esse período
próximo à crucificação. Foi Páscoa, entra, não é isso? Entra no tempo de Jerusalém. É isso? Em Jerusalém, já se preparando. Eu sei que eu estou errado. Se eu não suspense aí, então, isso foi um pouco tempo antes da crucificação. Ou seja, agora vocês imaginam o seguinte: o que deve ter se passado na cabeça de Cristo? Já vinha se aproximando a crucificação. Ele primeiro manda os missionários, os profetas, ficam anos, centenas de anos acontecendo, aí não resolve. Aí ele pensa assim: bom, então agora eu vou ter que ir pessoalmente. Não está resolvendo, eu vou pessoalmente. Aí ele vem. Aí, Jerusalém, para quem não sabe, estaria ali todas as questões espirituais. Tanto que ali, isso é para uma outra época, eu vou falar sobre isso. Ali acontece uma série de conflitos ali, porque tem essa representação espiritual. Então ele vai para lá. Aí quando ele se depara com... Justamente. Todo Jerusalém. Pronto. Então, a gente pensa na Páscoa só por causa do chocolate, né, pessoal? Mas tem outro sentido. Oi? Passagem.